Tia Alice, o que foi isso que você fez no seu rostinho? Hoje a tia Alice vai dar uma aula diferente. Vocês não teriam aula de biblioteca na sexta-feira? Mas vocês estão em casa, né? Mas o que foi que a tia Alice pensou? A tia tentou elaborar uma aula diferente para vocês. E como é que a tia vai fazer isso? Bom, você tem esse livrinho em casa? Eu sei que você tem. Tem o seu paradidático. Você ganhou 2, mas agora nessa etapa a gente vai trabalhar esse. Alguém sabe me dizer qual é o título? Quem pegou minhas pintas, de Thelma Guimarães. Foi ela que escreveu essa historinha aqui. Alguém já leu essa historinha em casa? Hein? Bom, vamos lá, porque a tia Alice vai contar a historinha para vocês, tá bom? Olha só o que tá acontecendo aqui. Temos uma oncinha. Você sabe o que aconteceu com essa oncinha? Ela dormiu e acordou de um susto. E você sabe o que foi que aconteceu quando ela acordou de um susto? Ela perdeu as pintas. O que será que vai acontecer nessa história? Vamos lá ver? Do alto de uma árvore, o macaco avistou a onça. Que gritaria é essa? Não se pode mais dormir na floresta? As minhas pintas, as minhas pintinhas. A onça repetia, inconformada. Ah, então é isso? Fale com os outros bichos, disse o macaco. Quem sabe eles podem me ajudar. A onça então partiu, debandou-se no meio da floresta e foi procurar todos os bichos de pintas que existiam na floresta. Então, teve a sorte e avistou a hiena. Olha só! Só de sentir que a onça se aproximava, fingiu-se de morta, a hiena. E não adiantava fingir que morreu, pois a onça sabia que ela estava vivinha. A hiena encarregou o medo e abriu os olhos. Quando viu a onça sem pinta, caiu na gargalhada. Que engraçado! Ela riu sem parar e disse, atrevida, até que ficou uma gracinha, mas não fui eu. Não? Então quem foi? A onça tinha falado para a hiena que foi ela que tinha pegado as pintas. Por que não procura a coruja? Aconselhou a hiena. Ela sempre tem um remédio para tudo. E lá se foi a onça, sem pinta, com medo e atrevida. Foi atrás dos outros bichos que tinham pinta. Miando desanimada, a onça seguiu adiante, caminhando pela floresta. Ninguém mais vai ter medo de mim. Ninguém vai respeitar uma onça sem pinta. Ela pensava ao se aproximar-se da árvore da coruja. Doutora, a onça miou. Não. Por favor, me ajude. Deitei pintada e acordei sem pinta. A coruja levou um baita susto. O que foi que aconteceu? Parece um caso grave. Tenho uma boa solução para isso, ela comentou, enquanto apanhava algumas folhas de dentro de um buraco de sua árvore. Vamos ver o que está acontecendo. O que é isso? Algum remédio? Perguntou a onça. Não faça perguntas. Apenas coma essas folhas, dê 5 pulinhos, 2 espirros e um miado bem comprido. A onça concordou. O que mais podia fazer? Comeu as folhas, deu os pulos, espiou e miou. Nada, doutora, a onça suspirou, chateada. Veja, nenhuma pintinha, nada, nem na orelha tem pintinha. É uma pena, mas não posso fazer mais nada, consolou a coruja, amiga da oncinha.
onça despediu-se, partiu, foi adiante, atrás de outros amigos que tinham pintinhas também, para saber dos paradeiros das suas próprias pintas. Então, quem foi que ela encontrou no meio do caminho? Olha só, a tartaruga, certo? Tartaruga, foi você que pegou as minhas pintas? A tartaruga, espantada, se enfiou-se dentro do casco. Mas depois percebeu que a onça ela via em missão de paz. Ela não queria comer a tartaruguinha. Então, botou a cara para fora e disse: eu, só para chegar à sua toca, levaria 1 ano. Imagine pegar as suas pintas. Quem deve saber é a girafa. Então, partiu onça sem pinta, atrás da girafa cheia de pintinha. E lá foi ela, atrás da girafa. Foi você que pegou minhas pintas? Ela perguntou assim que avistou a girafa. De jeito nenhum, ofendeu-se a girafa, falando lá do alto, porque a girafa tem um pescoço comprido. Mas se estiver precisando, posso dar-lhes algumas das minhas pintinhas. Tenho tantas. A onça agradeceu e partiu, pois as pintinhas dela não estavam ali. Então, ela andou. Viram algum bicho com pintas de onça? Perguntou. Não, mas podemos dar alguma das nossas para você. Falou quem? Os sapinhos. Responderam os sapos, pulando sem parar. Obrigada, mas eu prefiro as minhas. E seguiu procurando. Queria andar mais um pouco, mas estava tão cansada e tão desanimada. A própria oncinha estava tão triste e desolada. Deitou-se embaixo de uma árvore, espreguiçou-se toda e começou-se a lamber. A onça nem mesmo se conhecia daquele jeito, despida, sem as pintas, mergulhada em sua tristeza, adormeceu. Vamos ver o que vai acontecer agora. A onça não tinha percebido que o macaco a seguira por toda a floresta, certo? O sabido macaco preparou uma grande surpresa para a onça sem pintas. Combinou com todos os bichos com os quais a onça havia conversado e cada um passou um pouco de suas pintinhas para o corpo do felino, que dormia sobre a árvore. Olha só que legal! Quando a onça acordou, levou um susto. O que estão fazendo? Por que estão todos olhando para mim? Em vez de ficar olhando para a gente, por que você não olha para o seu corpinho? Propôs o macaco. A onça soltou um urro ao perceber que no seu corpo havia pintas de todo tipo. Da onde será que veio essas pintas? Vamos ver? Cada um doou um pouco de suas pintas, explicou o macaco. Agora você está pintada de novo. A onça, envergonhada por ter suspeitado de todos, os anunciou. Vou dar uma festa para todo mundo. Agora que temos pintas em comum, somos parentes, certo? Os bichos concordaram e seguiram felizes. A onça não se lembrava o motivo que a deixava despida. Num sonho horrível, a onça era uma macaquinha e fora engolida por uma onça. Dentro da barriga da onça, encontrou outros bichos. Uma hiena, uma coruja, uma tartaruga, uma girafa e 2 sapos. Eles também haviam sido engolidos pela onça, veja só. E quando acordou, percebeu que tinha ficado com tanto medo que as suas pintas haviam sumido. E hoje em dia, sabe o que acontece? Vou te contar. Chega mais. A onça passeia pela mata com muitas pintas diferentes. Ela leva pintas de sapos nas pernas, de tartaruga no pescoço, de girafa nas costas, de hiena no seu rabinho, de coruja na sua cabeça.
além de andar com as pintas de macaco brincalhão. Quando algum caçador a encontra pela frente, sai correndo em disparado gritando: socorro, socorro, bicho papão. Olha só o caçador correndo. E aí, gostaram da escola, da historinha que a tia contou? Esse paradidático é de vocês. Sabe o que vocês vão fazer agora? Vão fazer a leitura pausadamente. Tchan, 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 tchan. Para fazer o que, tia Alice? A avaliação de produção textual. Tia Alice, a gente tem isso? Tem. Sabe por quê? Porque vocês têm duas provinhas. Uma no começo do bimestre e uma para finalizar o bimestre, certo? A gente trabalha esse livrinho justamente para você fazer essa avaliaçãozinha, certo? Mas não se preocupa, só são 5 questõezinhas, certo? Vamos lá fazer a leitura? Observando a capa do livro, responda: qual o título do livro? Eu não sei qual é o título do livro. Você sabe qual é o título do livro? O livro foi produzido por qual editora? Lembra que teve uma aula de português que eu expliquei o que era a editora? Vocês vão procurar aqui na capinha, certo? O nome da editora que fez esse livrinho. Qual personagem aparece na capa do livro? Vocês vão olhar a capa do livro, certo? E vão observar lá quais são os personagens que aparecem, tá bom? Segunda questão. O que a onça fez ao acordar? Vai ter que ler o livro para poder responder, tá bom? O que a girafa ofereceu a fim de ajudar a pobre onça? Quarta questão. Conte com suas palavras o que acontece no final da história. Aqui você vai ter que fazer uma pequena produção explicando com as suas palavras o que foi que aconteceu lá no final da história, tá bom? No espaço abaixo, represente por desenhos a parte da história que mais gostou e em seguida descreva a cena. Como é que você vai descrever? Você vai desenhar essa cena com todos os detalhes, tá bom, meus amorzinhos? Já aperta o pausa. Tarararã, voltei, fiz uma mágica, voltei limpinha e voltei para explicar a última atividade avaliativa de história. Isso mesmo, vocês já estão com as suas atividades em mãos? Pois vamos lá para a explicação. Show? Vamos lá. Primeiramente, aí vai ter um grupo, desculpa, gente, vai ter um texto, certo? Explicando sobre os grupos sociais. E você vai fazer a leitura, certo? Eu estou ouvindo muita reclamação das mãezinhas, que tem muito aluno que tá com preguiça e não tá querendo fazer as atividades. Gente, por favor, né? Vocês já estão em casa, os pais de vocês estão tendo todo o trabalho com as atividades, a tia Alice está tendo todo o trabalho para fazer essas atividades, explicar e passar da melhor maneira para vocês. Então, vamos escutar o papai, vamos escutar a mamãe, vamos deixar de preguiça, certo? Porque quando vocês voltarem, a tia Alice vai pensar que vocês já estão num nível diferente. Só que aí vai estar com um nível... Não vai estar legal? E aí, como é que vai ficar a turminha do segundo ano? Vai ficar para trás? Não, tem que ficar todo mundo 10. Então, tudo que a tia Alice estiver passando, por favor, senta com o papai, senta com a mamãe e faz as atividades. Leiam. Eu preciso que vocês leiam, certo, turminha? Ok? E eu também estou passando a tabuada. Eu não estou cobrando nos vídeos, mas quando a gente voltar, eu vou estar cobrando, certo? Ok, pois vamos continuar. Falamos dos grupos sociais e a primeira questão tem 3 itens, A, B e C. Cite 2 grupos sociais que você faz parte. Lá no texto, certo? Vem explicando quais são alguns grupos sociais que nós podemos fazer parte. Se você faz parte de algum desses grupos, coloca aí no primeiro item, tá bom? B. Em sua opinião, é importante que existam regras para uma boa convivência?
Cuida aí. Responde. Presta atenção. C. De que maneira seus vizinhos contribuem para a construção da narrativa de sua história e de sua identidade? Como é que os seus vizinhos, eles contribuem, certo? Para a sua história, para a sua formação de seres humanos, certo? Responde. Segunda questão. Leia as afirmações sobre a identidade e assinale a opção correta. A, B, C e D. As pessoas que convivem conosco não influenciam na formação da nossa identidade? B. Apenas algumas pessoas têm histórias de vidas para contar? E aí? C. Apenas as pessoas da minha família participam da minha história pessoal? Só as pessoas da sua família? D. Minha história é construída pelas minhas ações, mas também é influenciada pelas ações das pessoas próximas. E aí, qual é a afirmação verdadeira? A opção correta. Você vai marcar. A que for melhor para você, tá bom? Terceira questão. Além de usar a memória, o que podemos fazer para recordar do passado? O que a gente pode utilizar? O que é que pode contar o que aconteceu no passado? Coloca aí tua resposta. Quarta questão. Observe a fotografia a seguir e faça o que se pede. Essa imagenzinha aqui, tá bom? Descreva a imagem. Você vai falar o que é que você tá vendo aí, certo? Você vai descrever. Por exemplo, eu tô aqui nesse canto que eu tô gravando, certo? As paredes são cor de rosa, existe um quadro, existe uma mesa, existe uma folha, existe eu, existe a tia Raia, existe uma cadeira, certo? Tudo que está nesse local. Então, você vai descrever essa imagem aí, tá bom? B. Atualmente, uma sala de aula é igual ou diferente da sala de aula da fotografia? Por quê? Você vai observar essa foto, certo? E você vai comparar com a sala de aula que você estuda atualmente. Será que é a mesma? Será que é diferente? O que é que tem nessa sala que torna ela diferente da tua? Certo? Vai escrever aí na B. Quinta questão. Assinale o item que indica o objeto que não revela informações sobre a história escolar de uma pessoa. A. Boletim escolar e carteirinha de estudante, uniforme escolar e agenda semanal, livros de geografia e de arte. O que é? Que não revela informações sobre o histórico escolar de uma pessoa. Sexta questão. Circule os materiais escolares do passado e pinte os materiais escolares do presente. Presta atenção. Aqui é uma questão interpretativa, certo? Você vai interpretar o que ela quer dizer. Circule os materiais escolares do passado. Você vai lá e vai circular. Depois vai pintar os materiais escolares do presente. Não investe, porque senão você vai perder 4 scores, certo? Que é quase um ponto. Então, presta atenção, certo? Vamos passar para a próxima página. Ixi, Alice, tem 3, 4, 5 páginas essa prova? Não, a de vocês aí tá diferente. É porque quando foram tirar a impressão, não utilizaram essa parte de trás da folha. Usaram só a frente, certo? Aí a da tia tá um pouquinho maior, mas é a mesma quantidade de questões das de vocês. Sétima questão. Complete as frases, certo? Tem aí 3 palavrinhas. Famílias, documentos e nome. Você vai ver onde essas palavras elas se encaixam e vai colocar nos itens abaixo. A, B e C. Beleza? Vamos lá para a 8ª questão. Cite 2 objetos utilizados para estudar a história de uma família. O que é que você pode utilizar para contar a história da sua família ou de alguma outra família? Você vai citar 2 objetos. Show? 9ª questão. A imagem a seguir mostra o que a Andreia leva na mochila para a escola. Entre os itens, circule os documentos pessoais. O que são documentos
pessoais, vocês já estudaram isso com a professora Suzy, certo? Então, lembra aí o que foi os documentos pessoais. 10ª questão. Cite 3 documentos importantes que todos devem ter, certo? Essa é a avaliaçãozinha de história, certo? Eu quero que vocês resolvam com muito carinho. Chegamos ao fim das nossas atividades avaliativas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas atividades, certo? Eu sei que tem muitas mãezinhas que ainda estão correndo atrás de realizar essas atividades, mas não se preocupe. Amanhã é sábado, tem domingo, tem segunda, certo? E tem terça para continuar essas atividades. Eu espero vocês na quarta-feira, certo? Vai juntar todas as atividades bem bonitinho, certo? Junta todas. Tia Alice tá aqui na quarta-feira, certo? Ai, Tia Alice, eu não posso ir na quarta-feira. Você vai em outro momento, certo? Eu vou aguardar essas atividades até sexta, ok? Pra me dar nota e fazer o boletim do filho de vocês, tá bom? Então, eu conto com essa ajuda, certo? E eu espero mesmo que vocês estejam realizando com todo amor e carinho essas atividades, porque eu me empenhei, certo? Para chegar e para proporcionar o melhor para o filho de vocês, certo? Eu não estava presente no começo do bimestre, certo? Mas eu peguei algumas anotações, vi o que eles tinham estudado e estou passando da maneira que eles tinham presenciado nas outras aulas, certo? Lembrando que se vocês estiverem com alguma dúvida, por favor, não hesitem, me procure no grupo, me procure no privado, que eu, se tiver ao meu alcance, eu vou estar disponibilizando toda a ajuda, certo? Chegamos ao fim de mais uma semana e eu espero que vocês estejam gostando dos conteúdos digitais. Se tiver alguma coisa que eu possa melhorar nos meus vídeos, eu peço a vocês que me comuniquem, porque esse feedback entre família e escola é essencial nesse momento, ok? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.